que você realmente sabe sobre o purgatório? Para muitos é uma vaga ideia, talvez um lugar de espera, um meio termo antes do céu. Mas, se eu te dissesse que São Padre Pio de Pietrelcina, o santo que carregou as chagas de Cristo, que via anjos, demônios e as almas dos defuntos, o descrevia como um lugar de sofrimento tão intenso que faria nossos piores pesadelos terrenos parecerem um parque de diversões? A verdade sobre o purgatório, revelada por Padre Pio, é chocante, sim, mas é também uma mensagem de profunda esperança e um chamado urgente à conversão. Você está preparado para encarar essa realidade? Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em um dos mistérios da fé que mais tocou a vida e o ministério de São Padre Pio, o purgatório. Não se trata de especulação barata ou de contos de terror. Trata-se da doutrina da Igreja Católica, confirmada e vivida de forma extraordinária por santos como Padre Pio. Ele não apenas acreditava no purgatório, ele tinha um contato direto com as almas que ali padeciam, oferecia seus imensos sofrimentos por elas e nos deixou ensinamentos preciosos sobre como podemos ajudá-las e, crucialmente, como podemos evitar ou abreviar nossa própria passagem por esse estado de purificação. Primeiro, vamos esclarecer o que é o purgatório segundo a Igreja Católica. O Catecismo, no número 1030, nos diz: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Não é um inferno temporário, nem uma segunda chance para quem morreu em pecado mortal. É um estado para aqueles que morreram salvos amigos de Deus, mas que ainda carregam as escórias do pecado, as consequências das suas faltas, as imperfeições e apegos desordenados que precisam ser queimados antes de poderem contemplar a Deus face a face, pois nada de impuro pode entrar no céu. Apocalipse 21, 27. Padre Pio era categórico. O purgatório é uma fornalha de amor divino que purifica. Mas esse amor, para uma alma ainda manchada, é experimentado como um sofrimento agudíssimo. Ele costumava dizer, baseado em suas experiências e nas revelações de almas, que o menor sofrimento do purgatório é maior que o maior sofrimento que se possa experimentar aqui na Terra. Imagine isso. Ele não estava tentando nos assustar por assustar, mas nos despertar para a seriedade do pecado e a necessidade de uma vida santa. Ele sabia que as almas no purgatório anseiam por Deus com uma intensidade que não podemos conceber, e a dor da separação temporária, sabendo que poderiam estar com Ele se tivessem sido mais fiéis em vida, é excruciante. O fogo do purgatório, segundo muitos teólogos e santos, incluindo a visão de Santa Catarina de Gênova, é o próprio fogo do amor de Deus, que para os puros é alegria, mas para os imperfeitos é purificador e, portanto, doloroso. Os relatos sobre as aparições de almas do purgatório a Padre Pio são numerosos e bem documentados. Ele mesmo contava que muitas vezes, enquanto rezava, era visitado por essas almas que vinham pedir suas orações e, principalmente, a Santa Missa. Uma história famosa é a de um velho frade que lhe apareceu, dizendo que estava no purgatório há muitos anos, por certas negligências em seus deveres, e pedia uma Santa Missa para ser liberto. Padre Pio a celebrou, e no dia seguinte, o frade retornou, radiante, para agradecer e dizer que estava a caminho do paraíso. Em outra ocasião, o sacristão do convento viu Padre Pio conversando sozinho, e ao perguntar, o santo respondeu que eram almas de soldados mortos na guerra que vinham pedir sufrágios. Padre Pio chegava a dizer que mais almas de mortos do que de vivos sobem esta montanha para assistir às minhas missas e procurar minhas orações. Isso nos dá uma dimensão da realidade dessas almas e da sua necessidade da nossa ajuda. Ele sentia fisicamente os sofrimentos que oferecia por elas, participando de forma vicária da sua purificação. Mas a mensagem de Padre Pio não é só sobre o sofrimento, é sobre a imensa misericórdia de Deus, que nos dá o purgatório como uma última oportunidade de purificação.
e sobre o nosso poder de ajudar essas almas. E aqui entramos na parte crucial: como evitar o purgatório, ou ao menos diminuir nosso tempo nele. Padre Pio nos deixou um mapa claro, baseado nos ensinamentos da Igreja. Primeiro, viver uma vida santa agora. Não deixe para depois. A santidade não é para alguns poucos escolhidos, é um chamado para todos. Isso significa lutar contra o pecado mortal, mas também contra o pecado venial deliberado, contra as imperfeições, os maus hábitos, os apegos terrenos. Segundo, a confissão frequente e bem feita. Padre Pio passava horas incontáveis no confessionário. Ele sabia que uma boa confissão, com arrependimento sincero e firme propósito de não mais pecar, não apenas perdoa os pecados, mas também apaga parte da pena temporal devida a eles. Não se confesse de forma rotineira, mas com o coração contrito. Terceiro, a Santa Missa vivida com fervor e a comunhão digna. Para Padre Pio, a missa era o Calvário renovado. O valor de uma única Santa Missa bem participada é infinito. Oferecer missas pelas almas do purgatório é o maior ato de caridade que podemos fazer por elas, e também nos beneficia imensamente. Comungar em estado de graça, com fé e devoção, nos une a Cristo e nos purifica. Quarto, a oração incessante e o Santo Terço. Padre Pio rezava o terço continuamente. A oração, especialmente por intercessão de Nossa Senhora, é uma arma poderosa contra o mal e um meio de obter graças para nós e para as almas. Rezar pelas almas do purgatório é um ato que agrada imensamente a Deus, e elas, uma vez no céu, se tornam nossas grandes intercessoras. Quinto, a penitência voluntária e a aceitação dos sofrimentos da vida. Padre Pio era um homem de grande penitência. Oferecer pequenos sacrifícios, mortificações e aceitar com paciência as cruzes que Deus permite em nossa vida, unindo-as aos sofrimentos de Cristo, tem um valor expiatório imenso, tanto para nós quanto para as almas. Sexto, as indulgências. A Igreja, como tesoureira dos méritos de Cristo e dos santos, nos oferece as indulgências, que são a remissão, diante de Deus, da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa. Padre Pio valorizava muito as indulgências e incentivava os fiéis a lucrá-las por si mesmos e pelas almas do purgatório. Agora, o confronto. Você pensa no purgatório? Você reza pelas almas dos seus entes queridos falecidos? Ou mesmo por aquelas almas mais esquecidas? Você oferece missas por elas? Ou vive como se a morte fosse apenas um apagar de luzes, sem consequências para suas imperfeições? Ou como se o purgatório fosse algo leve? Padre Pio nos sacode dessa letargia. Ele nos lembra que cada pecado, por menor que seja, ofende a Deus e deixa uma mancha que precisa ser limpa. Se não a limpamos aqui, com penitência e sacramentos, a limparemos lá com sofrimento. Não se trata de viver com medo paralisante, mas com um santo temor de Deus e um profundo desejo de pureza. A verdade chocante sobre o purgatório, como vista por Padre Pio, é um chamado à responsabilidade, à vigilância, à caridade para com os defuntos e, acima de tudo, à busca incessante pela santidade em nossa própria vida. A boa notícia é que Deus, em sua infinita misericórdia, nos dá todos os meios para evitar ou encurtar essa purificação. Ele não quer que soframos desnecessariamente. Ele quer que estejamos com Ele no paraíso o mais rápido possível. Padre Pio é uma testemunha poderosa de que podemos, com a graça de Deus, nos tornar santos e ajudar muitas almas a alcançarem a glória eterna. Portanto, hoje, tome uma resolução. Examine sua vida. Onde você precisa se purificar mais? Comece a rezar diariamente pelas almas do purgatório. Encomende missas por elas. Faça pequenas penitências. Busque a confissão com mais frequência e fervor. Viva cada dia como se fosse o último, preparando sua alma para o encontro definitivo com Deus. Se esta mensagem sobre o purgatório e os ensinamentos de São Padre Pio te tocaram profundamente, inscreva-se no canal.
Deixe o seu like para que esta verdade chegue a mais pessoas. E comente abaixo. Qual ensinamento de Padre Pio sobre o purgatório mais te impactou? Ou qual atitude você tomará a partir de agora? Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, pois muitos desconhecem essa realidade.